Vamos retomar, então, para a segunda parte da nossa atividade hoje. Eu queria agradecer ao Ernesto por estar aqui presente e trazer ao nosso conhecimento esse site, o QEDU, trazer também assim, essa oportunidade da gente poder, assim, como cidadão, acompanhar de forma mais próxima do que se faz com educação nesse país, né? A Celine, pelo inusitado, pela curiosidade, ou seja, quando você começou a falar, fui tomado aqui por uma curiosidade infantil, ou seja, viajei no tempo, né? Ou seja, foi algo muito bom para a gente comemorar esse mês aqui do Dia do Professor, né? Nós vamos abrir para questões. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma questão para colocar. Enquanto vocês aquecem, eu vou começar com uma questão que eu até iniciei aqui no café com a Celine. Celine, quando você começou a apresentar seus slides, eu vi aquele slide do TEAR, e eu comecei a viajar. Voltei à minha mais remota lembrança do tempo de alfabetização. E eu tinha uma dificuldade muito séria naquele processo, que era a transcrição da letra de imprensa para a escrita cursiva. Era algo que eu entendia, eu lia, mas, por exemplo, quando você escrevia numa lousa, eu conseguia copiar perfeitamente. Quando esse trabalho se tornava um trabalho para ser feito em casa, onde eu deveria pegar um texto e transformá-lo em letra cursiva, era algo muito difícil. E daí, assim, eu me senti numa enrascada logo de cara, ou seja, como é que eu saio desse desafio? E daí, observando minha mãe a escrever, eu comecei a perceber que ela tinha todo um gestual, uma forma de segurar a caneta, tal, para poder transformar, ou seja, era algo que eu não sabia, eu não conseguia colocar a minha necessidade, a minha dificuldade. Através da observação, eu consegui assim, resolver essa questão bem simples, bem inicial, no início da aprendizagem, né? Eu queria que você comentasse um pouco desse processo, ou seja, do processo de observação. Não só comentasse isso, mas o que você recomenda para um professor numa situação dessa? Hoje a gente temos inúmeras dificuldades, mas eu estou pegando do micro, tentando ir para o macro. Eu gostaria que você comentasse e no seu comentário eu queria ouvir algumas recomendações. Então, pergunta difícil, né? Eu estava também comentando com o Eduardo que assim, é muito bonito esse processo que ele estava, assim, pelo qual ele passou na infância. E no caso da menina da qual eu contei o caso, assim, aconteceu a mesma coisa, ou seja, olhando a ação sendo feita por outra pessoa, isso acionou os neurônios espelhos no cérebro dela, e isso proporcionou uma aprendizagem. Isso também aconteceu durante a sua infância, né? Eu acho que a criança, ela encontra os caminhos, como você encontrou o caminho. Talvez a recomendação seria que o educador ele passe a confiar mais nos recursos da criança para encontrar seus caminhos, para sanar as suas dificuldades, né? Porque também tem assim, um pequeno preceito na pedagogia profunda: nada é sistemático, não tem regras, não tem receitas, assim, tem umas palavras de ordem assim, muito gerais, no sentido de liberdade, de confiança, o educador ele observa, ele procura compreender, mas realmente receitas não há. Respondi? Respondeu. Acho que tem uma questão aqui. Por favor, você pode citar o seu nome e sua origem? Sim.
Oi, bom dia. Meu nome é Olinda. Na fala da Celine, você comentou, Celine, que a pedagogia acontece no contato com a vida, né? Enfim, você comentou que tratou uma professora que estava com dificuldades e daí fiquei pensando, poxa, ela não estava ali vivendo? Daí, durante a palestra do Ernesto, eu também fiquei pensando nas realidades que nós vivemos nas escolas, enfim, onde há as dificuldades de aprendizagem e de aquisição das proficiências. E eu fiquei pensando, poxa, essas pessoas não estão vivendo, então eu queria que você colocasse para a gente um pouquinho desse seu conceito do que seria a vida, esse contato com a vida, e nos falasse um pouco mais sobre isso na perspectiva da pedagogia profunda, da ótica junguiana mesmo. Uhum. Então, a vida seria tudo, tudo. Tudo que motiva o meu interesse, tudo que provoca as minhas dores, aquilo que me entusiasma, aquilo que me deprime, tudo aquilo que eu estou querendo trabalhar, seria bem nesse sentido. Por exemplo, por isso também na pedagogia profunda nós damos atenção aos sonhos, os sonhos que sonhamos quando dormimos, né? Não para fazer um trabalho analítico sobre isso, mas assim realmente para resgatar essa dimensão da vida, que é a dimensão onírica. Os nossos sonhos estão nos passando alguns recados, né? Os nossos sonhos vêm para nós, seres humanos normais. Os nossos sonhos não vêm para o consultório do terapeuta. Também podem ir para o consultório do terapeuta em casos mais complexos, mas assim readquirir uma certa facilidade em familiaridade em lidar com as coisas da vida. Eu acho que seria bem nesse sentido. E tentar responder a todas as demandas. Okay. Deixa eu fazer uma pergunta para o Ernesto. Ernesto, não sei se eu estou traumatizado pelo processo eleitoral, mas de tanto ouvir falar de margem de erro, me ocorreu uma questão para você, que é a questão da qualidade dos dados que vocês trabalham, né? Se esses dados têm algum viés, por exemplo, quando você olha os dados na área de saúde, esses dados têm um viés do faturamento, né? Na educação, eu queria saber com que qualidade de dados vocês trabalham, se esses dados têm algum viés específico. É como se fosse assim, efeitos adversos de um medicamento, ou seja, nessa radiografia, eu queria entender o que a gente deveria ter cautela pelo viés desses dados. Então, acho que o primeiro ponto que eu acho que é importante que a gente observe a gente está no QEDU, né? Por exemplo, quando a gente olha para o Brasil, a gente está olhando duas áreas do conhecimento, né? Português e matemática. Acho que várias pessoas na discussão em educação têm colocado que a educação é muito maior do que português e matemática. E cada vez mais forte, por exemplo, aparece a questão das habilidades não cognitivas, né? Confiança, motivação, você conseguir ter autofoco, enfim, várias habilidades que são tão importantes, habilidades de apresentação, tão importantes quanto as habilidades cognitivas. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que é em relação a quem fez a prova. Não necessariamente todos os alunos fazem a prova. E é uma questão que a gente coloca no site, é o percentual de alunos que fez a avaliação, né? Então, por exemplo, você tem o dia da aplicação da prova, mas, por exemplo, não necessariamente todos os alunos vão. E se você tem poucos alunos que fizeram a prova, isso pode ser problemático do ponto de vista de você olhar aquele dado como representativo da escola. Acho que tem até, não acredito que isso aconteça de forma generalizada, mas há denúncias de, por exemplo, escolas que incentivam alunos de baixo desempenho não virem na escola no dia da prova, de certa forma, para ter um resultado mais positivo. Não acredito que isso aconteça em grande escala, mas do ponto de vista que você cria um mecanismo de incentivo para bons resultados na escola, um sistema de accountability, você também gera incentivos
perverso, de certa forma, né? Que a escola se foque só pela avaliação e não necessariamente olhe outras questões e, de certa forma, possa fazer ações não positivas como essa, incentivar alunos de baixo desempenho a não fazerem a prova. Então, isso é extremamente importante. Hoje, a gente tem uma discussão no Brasil sobre base nacional comum, que é, de certa forma, até para tirar um pouco o peso da avaliação. Porque a avaliação hoje dita o que os alunos têm que aprender. Só que a gente sabe que a avaliação pega um recorte, né? Você não consegue avaliar tudo que um aluno precisa desenvolver. Então, o que é importante é se ter mais claro as expectativas de aprendizagem que eu espero que as escolas desenvolvam, né? Acho que a gente tem alguns currículos têm currículos mais detalhados que outros. A gente, quando você não tem uma boa gestão, estados que têm uma capacidade administrativa pior, principalmente porque a gente tem muitos municípios pequenos do Brasil, não necessariamente tem currículos muito bons, e aí fica muito na mão dos professores, assim, do ponto de vista negativo, de determinar o que o aluno pode aprender. Então, a gente tem discutido uma base nacional comum para que garanta, efetivamente, o que todo aluno, é essencial todo aluno desenvolver. É lógico que você tem questões particulares de uma região, de um município, que você possa desenvolver, mas para que você consiga, de certa forma, cobrar, e não só cobrar, mas dar suporte e apoio para as escolas na direção desse sentido. Quer dizer, o que os alunos precisam para, depois, se quiserem ingressar no superior, no mercado de trabalho, as habilidades que eles vão ter para poder prosseguir em relação ao seu projeto de vida. Só finalizando essa pergunta, acho que também é importante pontuar também características da avaliação. Então, por exemplo, o Enem. O Enem é uma avaliação extremamente difícil de você olhar do ponto de vista de qualidade das escolas. Primeiro que o Enem, hoje, ele está com um grande desafio, que você tem... Ele é, ao mesmo tempo, processo seletivo para o ensino superior, ele é avaliação do ensino médio. E aí, ele, de certa forma, ele quer discriminar em vários pontos. Ele quer identificar o aluno que tem, desde dificuldades básicas do ensino fundamental, também quer discriminar o aluno que quer passar na Universidade Federal do Rio de Janeiro em medicina, que aí você precisa de questões muito complexas. Então, hoje, ele tem dificuldades para cobrir bem todos os pontos de conhecimento que ele se propõe a cobrir, querendo ser avaliação no ensino médio e ser no ensino superior, sendo processo seletivo para ingresso no ensino superior. Mas o que é extremamente importante, por exemplo, quando sai a média das escolas do Enem, não se considera, por exemplo, um aluno que mora perto de uma universidade, ele tem muito mais incentivo a fazer a prova concentrado do que outro, por exemplo, se isso vai impactar a vida dele. Não necessariamente, os alunos não são obrigados a fazer a prova. Então, você tem um viés de seleção aí, claro. Quer dizer, não é que nem a Prova Brasil, de certa forma, que está vinculado à escola, mas é a adesão do aluno. Então, a taxa de participação varia muito. No Sudeste e no Sul, ela é muito maior do que no Norte e Nordeste. Então, se atentar a essas questões é extremamente importante, porque eu preciso saber quem está fazendo a prova. Quem faz a prova no Enem é um aluno que tem um perfil de interesse em ingressar no ensino superior. Então, por exemplo, os alunos de mais baixo desempenho não fazem. Então, se você entende a nota do Enem como uma nota da qualidade do ensino médio do Brasil, você está olhando com um certo viés. Então, o que eu acho que é extremamente importante é ver efetivamente se quem faz a avaliação representa o todo e entender que a avaliação também é um recorte, tem outros aspectos que devem ser avaliados. Muito obrigado. Acho que temos uma pergunta. Aqui da Fundap, e eu queria fazer uma questão para o Ernesto. Primeiro, queria dizer que eu achei muito interessante o trabalho todo do QEDU, acho que é um grande exemplo de como entidades de fora do Estado, do poder público, podem trabalhar com dados públicos e criar sobre isso e devolver um produto extremamente importante para a melhoria das políticas públicas. E aí, um pouco no que eu visualizo como a riqueza desse tipo de colaboração, eu queria colocar duas questões para você. A primeira é que você mencionou um pouquinho sobre workshops e cursos que vocês têm preparado para permitir uma melhor apropriação, um melhor uso desses dados, né, inclusive pelas equipes das escolas. Então, eu gostaria que você desenvolvesse um pouco isso e dissesse se vocês têm tido retorno, seja das secretarias, seja de equipes de escolas, gestores de escolas, quanto às formas de uso e até aprimoramento desses dados. Eu pergunto isso lembrando de eventos que eu trabalhei, de que eu participei, discutindo exatamente o uso de dados públicos sobre educação, em que eu lembro de algumas manifestações que apareciam de pessoas que trabalhavam até de modo voluntário com escolas públicas e que contavam que essas equipes, muitas vezes, se queixavam de que elas tinham se tornado fornecedoras de dados para cima, ou seja, num processo de input desses sistemas todos de informação que existem hoje, seja
sobre a educação em si, seja sobre dados mais ligados à gestão, e que elas não tinham retornos, não tinham formas de se apropriar disso que elas alimentavam, né? Então, eu acho que esse tipo de troca é extremamente importante nos vários níveis. E também, e aí a segunda linha de pergunta, em relação à forma, se vocês têm outras formas de colaboração com entidades da sociedade mesmo, porque eu imagino que esse produto que foi desenvolvido ele é interessante para ser apropriado, não só por quem está na área pública, trabalhando nas escolas ou nas secretarias de educação, mas pelas comunidades ou outras entidades da sociedade civil que se interessam no aprimoramento da educação pública. Então, sobre as formas de disseminação. A gente trabalha em várias frentes, né? Primeiro tem a mais básica, que são eventos como esse aqui de disseminação. Então, a gente tem buscado se inserir em vários eventos educacionais. Então, você tem fóruns da Undime, você tem eventos que algumas organizações específicas, mesmo privadas, fazem. Então, por exemplo, você tem aqui em São Paulo, você tem o Educar Educador, né? Que é um grande evento que reúne professores, gestores e interessados. Em vários estados você tem esses eventos, esses grandes congressos educacionais. E aí o que a gente tenta, de certa forma, levar o QEDU em mesas sobre discussão em educação, dados educacionais. Então, primeiro, esse aspecto mais amplo. O que a gente tem puxado também é parcerias com as Undimes regionais. Então, por exemplo, você tem a União Nacional de Dirigentes Municipais em Educação, que congrega os secretários municipais de educação. Então, a gente tem um grande evento aqui em São Paulo, com a Undime São Paulo, que a gente faz todo ano, que a gente dá workshops específicos do uso da plataforma. Então, é muito ao invés de só ser a apresentação, mas a gente tenta trabalhar de forma prática como ler aqueles dados e que tipo de reflexão ele pode gerar. Então, a gente, de certa forma, a gente faz meio um guia de perguntas de você, qual o percentual de alunos com aprendizado adequado? Aí, de certa forma, o gestor preenche, mas, de certa forma, ele já pensa numa reflexão e que tipo de ação ele pode ter. Quer dizer, nisso, ele começa a identificar nossa, percebi agora que eu tenho algumas escolas que estão muito atrás. Percebi que, nessa escola, eu tenho 30% dos alunos no avançado. Poxa, será que eu estou dando atenção para que eles prossigam nesse nível? Então, tem esse tipo de exercício para que ele conheça de forma mais profunda os dados, né? Porque, numa navegação, ele vai conhecer os inputs, mas, de certa forma, a gente tenta gerar meio que um guia de navegação do site, por meio de exercícios, que ele vá compreendendo efetivamente quais são as principais lacunas e dificuldades que ele tem. Em termos de uso, de certa forma, pós esses eventos que eles fazem e que eles relatam para a gente tem buscado colher muito nos eventos, como eles têm usado. Acho que no site mesmo a gente está sistematizando, tem um questionário que você consegue preencher pelo próprio site. Eles têm usado muito para planejamento, muitas vezes linkado com os desafios que eles já têm, necessariamente. Então, por exemplo, agora eles têm que fazer o Plano Municipal de Educação para a próxima década, dado que o Plano Nacional de Educação foi aprovado. Eles têm desafios em relação às metas do IDEB. De certa forma, eles tentam, de certa forma, organizar os resultados que são disponibilizados pelo site, de certa forma, a ajudá-los no cumprimento dessas metas que são colocadas. Então, um pouco tem muito planejamento, reuniões entre professores para pensar como que estão o desempenho dos alunos, né? Por exemplo, a gente tem uma questão de, por exemplo, professores falam muito para a gente, eu queria ter o dado do aluno. E aí eu tenho que explicar para ele que não seria, entrando naquela questão do Edward, não seria tão representativo se eu pegasse, porque o aluno fez poucas questões em termos do que a avaliação abrange. Mas o que eu tento apontar para ele, por exemplo, você tendo, sei lá, você sabendo quantos estão no nível avançado, quantos estão no nível proficiente, quantos estão no básico, quantos estão no insuficiente, você não precisa saber quem, mas você entende, lógico que seria melhor ainda, mas você entende o tipo de desafio. É diferente se eu tenho numa sala de aula 70% dos alunos no nível avançado ou se eu tenho 40% no nível insuficiente. O tipo de estratégia é diferente. E eu acho que cada vez mais é importante o professor trabalhar em prol do aluno e do que ele já traz, né? Diferente se o aluno domina a adição e não domina a multiplicação, ou se ele já domina a trigonometria. O tipo de estratégia que eu vou ter com ele é completamente diferente. Então, o que a gente tenta é dar um nível macro de como que está a sua sala de aula, como que está a sua escola, para se pensar as ações. Então, é muito nesse sentido de planejamento. E tentando ir um passo além. Então, quando a gente consegue ter um passo mais próximo, eu consigo conversar com ele de, tá, eu disse para você que 40% estão no nível adequado, mas o que é adequado? Vamos entrar, o que cobre a avaliação? Tá, então, o aluno que está no nível adequado domina essas habilidades e não domina essas. Então, talvez você precisa trabalhar esse tipo de conteúdo. Então, a gente consegue chegar num nível mais micro. A grande dificuldade é que, se a gente começa a jogar muita informação no site de cara,
as pessoas não entendem. Então, por isso que a gente vai naquilo de só mostra os percentuais, depois você compara e tudo mais. Quando a gente consegue ter um espaço mais próximo com os gestores e com os educadores, a gente consegue destrinchar e, de certa forma, dar um norte melhor para as ações que eles podem fazer. Então, eles têm usado, assim, dando uma resposta geral, eles têm usado muito para planejamento e para pensar efetivamente como que eles podem trabalhar com os alunos de baixo nível de proficiência. Então, esse é o principal tipo de uso. Em relação à sua segunda pergunta, a gente apresenta o QEDU em vários locais, o que, de certa forma, gera proximidade com várias organizações. Então, por exemplo, tem uma organização que trabalha só com saneamento básico, tem perguntas de saneamento básico que são colhidas pelo censo escolar. A gente tem buscado, por exemplo, agora fazer uma página especial sobre as condições de saneamento. Então, o que a gente tem tentado também se apropriar é, além da questão da avaliação, a gente tem várias informações que fogem em relação ao dado de português e matemática. Eu sei se os professores estão faltando às aulas, eu sei se violência nas escolas, eu sei o nível de formação dos professores. Então, às vezes, vem não da nossa parte ativa, mas a gente recebe muita demanda de apoio, de apresentação, e a gente tenta dar uns materiais personalizados para pessoas que queiram ou trabalhar a questão da violência, ou trabalhar a questão de participação dos pais e tal. E aí, de certa forma, a gente passa as informações para elas dos dados que são apresentados no QEDU, que a gente colheu. Então, eu sei no município quantos alunos declararam que os pais apoiam os estudos. Então, o que a gente tenta, de certa forma, é, por meio do site, também ajudar iniciativas específicas. Porque a gente tem muita informação. Foi uma pena que eu não consegui apresentar os questionários. E o legal é que a gente sempre compara também o resultado do município em relação ao Estado, em relação ao Brasil. Então, esse município tem 40% dos professores que têm, por exemplo, rotatividade do corpo docente, tem 40% de rotatividade, em relação ao Estado, que tem 20%, em relação ao Brasil, que tem 10%. Então, é uma questão específica mais alarmante no Estado, no município. Então, o que a gente consegue é, de certa forma, apoiar iniciativas que precisam desses dados. E a gente tem feito muitas conversas nesse sentido. Também tem buscado levar informações para conselhos das escolas, que aí está um pouco ligado ao perfil que trabalha, mas também de pais e alunos que participam desses conselhos, e dar subsídio nesse sentido. Então, o que a gente tem cada vez mais é buscado disseminar as informações, porque aí esse tipo de iniciativa, por exemplo, algumas pessoas conversaram comigo depois da apresentação, esse tipo de iniciativas surgem diferente, surgem de forma natural, desculpa. E aí o bacana é que a gente tem muita informação desses questionários que a gente consegue apoiar as iniciativas que queiram se apropriar delas. Ok. Obrigado, Ernesto. Celine, tem uma pergunta aqui que veio pela internet do Antônio Milton Esteves Ferraz, que ele pede para você explicar um pouco melhor, explicar como é que funcionam esses trabalhos corporais com crianças. Então, com criança, quando há espaço, nós aplicamos esses trabalhos corporais que muitas vezes assim requerem uma completa passividade da pessoa que recebe. A pessoa geralmente é deitada e ela assim não tem que participar do relaxamento, ela se entrega. Com crianças pequenas isso é tranquilo e assim as crianças pequenas elas aceitam muito bem esses trabalhos corporais. Com crianças maiores, não dá, porque é ameaçador. Assim, de repente, você está num grupo de pré-adolescentes ou adolescentes e você deitar e se expor daquela maneira, isso, assim, geralmente, nós não conseguimos fazer isso e a gente propõe assim muito discretamente. Agora, às vezes, a gente, quando sente, não, poderia ser benéfico para esse grupo, algum trabalho corporal, a gente tenta encontrar uma modalidade mais reta, ou seja, algum trabalho corporal aplicado em pé. Né? Eu tinha uma colega que trabalhava em escola pública, ela dava aula de física para adolescente, e ela falava assim, eu não dou aula, eu vou para a escola, mas eu não dou aula, porque na sala de aula ninguém ouve ninguém. Então, eu nem falo sozinha. Então, é uma bagunça. Os alunos falam, gritam. Assim, às vezes, eles têm relações sexuais na sala de aula. Tem aqueles comércios de droga. Era realmente alguma coisa meio infernal. E aí, ela me perguntou assim, mas você não tem um trabalho corporal rápido e que possa
ser aplicado com a pessoa em pé. Aí eu ensinei para ela um trabalho bem rápido, que são toques, assim, nesse eixo do nariz. E ela conta que uma vez assim, chegou um menino que era assim, uma criança, assim, um adolescente muito difícil, que estava assim, muito delinquente, envolvido em muitos pequenos crimes. E, de repente, um dia ele chegou atrasado e passou na frente dela. Aí ela falou, posso tocar em você? Ele falou, pode. Aí ela falou, fecha os olhos. Ele fechou os olhos e ela fez o trabalho corporal, que consiste nesses toques suaves no eixo do nariz. E, de repente, a classe silenciou. Durante assim, 1 minuto, toda a classe ficou em silêncio. Aí, tudo bem, o menino recebeu, ele falou, acabou, acabou. E ele foi lá para a bagunça dele do fundão. E, assim, chegou uma menina que se aproximou da professora e falou, mas o que aconteceu? O que você fez? E ela falou, nada, eu só fiz uns toques no nariz do fulano. E aí eu penso, meu Deus, mas que belo, assim, presente, esse educador super ousado, porque eu acho que tem que ter assim, uma ousadia notável para conseguir propor um trabalho corporal dessa maneira para um público desse tipo, né? Mas ela conseguiu oferecer assim, alguns minutos de silêncios, né? Esse toque não tocou apenas o menino que recebeu, mas tocou a classe inteira, de certa maneira. Um efeito desse toque também foi que esse menino, que era muito rebelde, ele se tornou amigo da professora, ou seja, assim, um dos efeitos é que ele conseguiu tecer um vínculo com a professora. Então, de novo, assim, não tem uma receita, assim, tem umas intuições, tem umas tentativas. O efeito, muitas vezes, ele é imprevisível. E, muitas vezes, quando o educador ele trabalha assim, nesses ambientes assim, muito conturbados e em que não tem possibilidade de aplicar diretamente um trabalho corporal, é super importante na pedagogia profunda que o educador ele mesmo ele possa assim, receber trabalhos corporais, né? Regularmente, porque isso faz toda a diferença. Às vezes parece que o educador ele carrega o poder desses toques sutis com ele. Então, de repente, um olhar, um gesto, uma fala, assim, tem um efeito mais profundo por conta desses trabalhos corporais que vão esculpindo, de certa maneira, no melhor sentido da palavra, esse educador. Ok, obrigado. Hoje nós vamos adotar Tem mais uma pergunta? Assim, essa pergunta, por favor, ela deve ser a derradeira. Celina, não é uma pergunta, é uma colocação. Não sei se eu entendi bem, você separa a educação formal da pedagogia profunda que você coloca. Eu acho que essa separação, hoje, ela acontece mais pela qualidade do ensino formal do que pela não aceitação de novas concepções, que não é nova, teóricas. Então, eu vejo perfeitamente possível de aplicar a psicologia profunda no âmbito da escola formal. Hoje não tem condições, mas dentro da escola formal, ela não é observada, mas sempre existiu e tem que existir, a psicologia da criança, seja em termos de desenvolvimento, seja em termos de aprendizagem. Só que isso não é mais observado, né? Se nós pegarmos hoje algumas escolas, e eu vou me referir a escolas públicas, consideradas boas escolas públicas, uma delas que está na mídia atualmente, que é a escola pública do Piauí, né, em que ela está em primeiro lugar e ocupa sempre umas primeiras colocações da Olimpíada de Matemática, né? Eu me pergunto, lá não tem psicologia profunda? Eu acho que tem. Então, eu acho que a gente tem que olhar a não possibilidade hoje da psicologia profunda ser observado na escola formal, mas pelas condições que ela se encontra. Porque o conteúdo é que predomina, né? E a gente tem que se perguntar, como esse conteúdo é desenvolvido? Ele é um meio ou ele é um fim? E eu vejo perfeitamente os dois verbos que você colocou, explicitar e compreender, perfeitamente com possibilidade de coexistência. Só que, assim, qual é a ênfase? Tá? Eu faço essa colocação mais
por receio de que novas propostas ou propostas alternativas elas aconteçam paralela à escola e não com a preocupação de integrar na escola, até para que ela possa evoluir e mudar. Obrigada. É uma colocação, mas posso acrescentar alguma coisa? Que assim, eu acho que não existe essa separação assim tão rígida, né, entre a escola formal e a pedagogia profunda, porque, inclusive, assim, os educadores que procuram os cursos de pedagogia profunda, eles normalmente, geralmente, eles trabalham no ensino público e são eles que assim levam assim discretamente essa pedagogia profunda para as suas salas de aula. Então, eu estava conversando com o Eduardo, assim, é por aí, assim, um trabalho de formiga, né? Eu acredito muito nesse trabalho de formiga em que cada professor ele vai dar a sua configuração a essa pedagogia profunda que em cada sala de aula, em cada educador, está renascendo de uma maneira diferente. Seria mais ou menos isso. Obrigada. Ok. Nós vamos ter que concluir essa etapa de debate. Eu sei que devem ter aí outras questões. A professora Celine deve ter deixado o seu e-mail aí para questões adicionais que ainda possam surgir. O Ernesto também.